Nesta terceira videoaula nós vamos falar um pouco sobre os mitos e verdades que envolvem a questão do trabalho infantil. Quem nunca escutou o velho jargão de que o trabalho infantil é bom, o trabalho infantil afasta da prostituição, afasta do ócio, o trabalho infantil desperta valores bons na infância. Esse é um dos mitos que envolvem o fenômeno do trabalho infantil e que precisam ser desconstruídos por todos aqueles que têm um pensamento, ou que têm uma luta, ou que pretendem proteger melhor a infância e a juventude brasileira. Esses mitos, na verdade, eles são extremamente perversos, porque eles incutem na sociedade o vírus da inanição, o vírus da passividade, o vírus da permissibilidade. A sociedade, diante dessas ideias equivocadas, passa a enxergar o problema do trabalho infantil não como um problema, mas como uma solução, especialmente para a criança pobre, para a criança alijada, para a criança que passa necessidades socioeconômicas. E este pensamento, portanto, acaba gerando um comportamento de aceitação do trabalho infantil no corpo social que não é bem-vindo para a tarefa de erradicar e de prevenir o trabalho infantil. Uma sociedade que crê piamente nesses mitos é uma sociedade passiva, é uma sociedade que compra uma bala, que compra um chiclete das mãos de uma criança nas esquinas das grandes cidades. É uma sociedade que permite que a criança ou o adolescente engraxe os seus sapatos. É uma sociedade, portanto, que estimula o trabalho infantil. É uma sociedade que não denuncia. É uma sociedade, portanto, que passa a ser um aliado do trabalho infantil e não uma inimiga do trabalho infantil, como deve ser, como prega a Constituição Federal, como pregam os tratados internacionais, nós vimos há pouco, como pregam, portanto, toda a ordem jurídica brasileira. Então eu selecionei alguns pequenos mitos, algumas pequenas ideias que a gente escuta na sociedade e que servem a perpetuar esse ciclo de trabalho infantil e que servem para aceitar este problema de trabalho infantil como uma solução, como um mal menor e que precisa ser deixado como está. Vamos ver o primeiro mito. O trabalho é bom para a infância. O trabalho é formativo, uma escola de vida que torna o homem mais digno. A verdade é que o trabalho precoce, ele não forma. O trabalho precoce, o trabalho fora da idade permitida para tal, ele deforma. E por que ele deforma? Porque ele traz prejuízos, como nós vimos na primeira videoaula, ao desenvolvimento saudável da criança e do adolescente. O trabalho infantil traz prejuízos principalmente para a saúde. Muitas vezes nós observamos uma situação de trabalho infantil e não acreditamos que aquela situação possa trazer um prejuízo para a criança. Vamos dar um exemplo comum nas nossas grandes cidades. Crianças e adolescentes que estão aí nas esquinas das ruas vendendo balas, vendendo refrigerantes, vendendo gêneros alimentícios de toda a ordem. Essas crianças, num primeiro momento, estariam numa situação normal, pensaria o senso comum. Estão ali, não estão matando, não estão roubando, não estão se prostituindo, estão ali trabalhando, ganhando seu dinheiro todo final de mês, todo final de dia. Mas essa situação, por trás dela, traz uma série de prejuízos para aquela criança e para aquele adolescente. Primeiro, que ela fica exposta às radiações solares. Criança e adolescente está em desenvolvimento, como nós vimos. O seu sistema de derme, o seu sistema de pele não está totalmente fortalecido. E essa exposição excessiva aos raios solares acaba desenvolvendo, muitas das vezes, doenças cancerígenas, que podem começar com uma pequena lesão e se alastrar para outros órgãos vitais do corpo humano. E muitas vezes essa lesão só aparece quando ela já atinge a idade adulta. Mas não só. Crianças que vendem nas ruas estão sujeitas a atropelamentos, estão sujeitas a assédios sexuais, estão sujeitas a violências, estão sujeitas a crimes. Portanto, é uma situação que não forma a criança. Pelo contrário, deforma a sua saúde, deforma também a sua formação educacional. Criança que está na rua vendendo, por exemplo, não vai para a escola. Ou se vai num outro turno em que não vende, já chega cansada, não aprende e permanece, portanto, naquele círculo vicioso de má formação educacional e, portanto, num futuro, má colocação no mercado de trabalho, com péssimas condições de trabalho, com péssimos salários, com exclusão social. Então é um primeiro mito que precisa ser desmontado.
Mas não é só esse mito que nós escutamos falar na sociedade. Vamos ver um outro? O trabalho tem que ser compreendido ou considerado um fator positivo no caso de crianças que, diante de sua situação econômica e social, vivem em condições de pobreza e risco social. É dizer, para a criança pobre, para a criança excluída, deixa ela trabalhar, porque isso será bom para ela. Esse mito, esse jargão, esse enunciado que a gente escuta com frequência na sociedade também revela uma escancarada discriminação. Hoje as pesquisas demonstram que os filhos das classes mais abastadas da população retardam a sua entrada no mercado de trabalho. Saem da faculdade, engatam uma especialização, fazem um mestrado, um doutorado e aí sim vão se dedicar ao mercado de trabalho, é claro, nos melhores postos, porque estão melhores formados, melhor instruídos. Já para a população pobre, para os seus filhos, para as famílias mais pobres, não. Essa entrada no mercado de trabalho prega-se cada vez mais cedo, cada vez mais precoce. Famílias que estão desajustadas social e economicamente não devem permitir ou não devem ter como solução a entrada precoce de seus filhos no mercado de trabalho. Essas famílias, antes de tudo, devem ser assistidas pelo Estado brasileiro, mediante programas e políticas que visem a superar as suas dificuldades sociais e econômicas, programas de assistência e de serviço social, programas de geração de emprego e renda para os pais de família, programas de profissionalização para aqueles adolescentes com mais de 14 anos de idade, para que eles possam aprender de maneira protegida e com direitos uma determinada profissão, um determinado ofício. Esses programas devem ser estimulados. Não colocar-se o fardo sobre a criança, sobre o adolescente. É essa a missão do Estado brasileiro. São esses os objetivos postos na Constituição Federal e por qual todos nós, Estado e sociedade, devemos lutar. Pregar essa solução simplista e excludente de que para a criança pobre é melhor trabalhar o quanto antes é negar todos esses objetivos, é negar esse padrão mínimo de civilização que se quer da nação brasileira. Nesses casos, o melhor lugar para a criança não é o trabalho. O melhor lugar é a escola, um ambiente protegido, uma educação de qualidade que desperte não só os seus valores educacionais formativos, mas também valores de cidadania, valores de autoestima, valores que vão ser importantes na sua colocação como um ser respeitado no cenário social. É uma questão de necessidade a criança ajudar na economia da família, ajudando a sobreviver. Esse é um dos mitos que mais sensibilizam. Muitas vezes a situação de trabalho ocorre porque a família não tem condições próprias de sobreviver. A família é muito pobre, a família é miserável e precisa da criança, precisa do adolescente vender, trabalhar para agregar uma renda. E realmente esse é um argumento que muitas vezes sensibiliza a sociedade. Vamos deixar uma criança passar fome, uma família passar fome? Deixa ela trabalhar para que ela traga algum dinheiro para a sua família e que para a família possa sobreviver, possa superar essa situação de miserabilidade. Vamos deixar uma criança morrer de fome? Não, vamos deixar ela trabalhar. Isso é o que se costuma escutar. Olha, não tira o emprego dela, não tira o trabalho dela, porque senão ela vai passar fome, ela é a única subsistência da família. Esse argumento, por mais sensibilizador que seja, também revela um mito. Quando a família falha na sua missão de se autoprover e de proteger as suas crianças, os adolescentes, não é a criança e o adolescente que tem que vir na frente sustentando essa família. Não é a criança e nem é o adolescente que tem que ter o fardo de superar essas vulnerabilidades sociais e econômicas. Quem tem de puxar a proteção aí, quando a família falha na sua tarefa, é o Estado. O Estado brasileiro, criado também para prever essa proteção social, quando a família não se consegue prover. É o Estado que tem de vir, é o Estado que tem de vir assistir, é o Estado que tem de vir socorrer essa família, e não a criança e o adolescente que precisam, por ordem constitucional, de proteção integral. E trabalho, nós vimos, não é proteção, é prejuízo, é risco, deforma a infância. Então, nesses casos, temos que pregar o quê? A responsabilidade do poder público. E aí a importância do Ministério Público como um ente fiscal da lei, como um ente que vai exigir as responsabilidades
do particular, da sociedade, mas também do Estado. Do Estado em prover políticas de assistência social para essa família, para essa criança, para esse adolescente, políticas que venham, portanto, superar essa vulnerabilidade social e econômica. Esses são, portanto, alguns dos mitos que nós escutamos na sociedade. Mitos que ajudam a reproduzir o problema, mitos que paralisam a sociedade, mitos que deixam a sociedade inerte. É preciso que cada um de nós, poder público, família, sociedade, saiba desconstruir, saiba argumentar contra esses mitos. Porque é somente assim, mudando o nosso pensamento e mudando a nossa consciência, que as ações de proteção para a infância e para a juventude perdidas em situação do trabalho poderão ocorrer. É somente assim, mudando os nossos sentimentos, mudando o nosso olhar, a nossa maneira de ver a sociedade, que nós vamos conseguir mudar a sociedade brasileira em termos de trabalho infantil, prevenindo e erradicando o trabalho infantil. Aqui terminamos, portanto, esta terceira videoaula, numa sequência de 3 videoaulas que trazem uma noção sobre o problema do trabalho infantil, o que é o trabalho infantil, seus prejuízos, como está no ordenamento jurídico, sua relação com direitos humanos, o papel do Ministério Público e como a sociedade está vendo o problema. Espero que tenha sido útil. Nos vemos em breve. Até logo.